Isso parece um pouco complicado de se entender, mas a grande dificuldade, o nosso grande desafio, e para a Greendomos oferecer essa solução no mercado, e essa solução tem desafios enormes, era de dar credibilidade, né? Porque existem algumas ações que a gente faz que a gente não consegue garantir que o resultado final é aquele que a gente espera, por mais bem intencionadas que sejam. Certo. Como, por exemplo, eu posso ter sequestro de carbono que não é definitivo, ele pode ser intermediário. Eu posso tomar Por ações... exemplo, vamos dar um exemplo. Por exemplo, se eu planto uma árvore, né? Eu Ok. planto uma árvore primeiro, ela tem um tempo até que ela possa sequestrar o carbono. Então, se eu quero uma solução de neutralidade imediata, essa abordagem ela pode ficar um pouco frágil e pode se refletir em dúvidas para o cliente final. Então, a gente quer evitar isso. Outro aspecto é que, eventualmente, um sumidouro, como uma árvore, uma floresta, ou até mesmo estocar carbono embaixo da terra, você não consegue garantir que aquele carbono vai ficar estocado. Uma árvore pode pegar fogo, um sequestro geológico de carbono e carbono equivalente pode vazar, enfim, e de repente eu estou certificando alguém sobre o aspecto de neutralidade climática, e daqui a alguns anos isso pode ser perdido. Então, todos esses aspectos a gente procurou cercar para que o cliente tenha total credibilidade da solução e que, de fato, ela seja uma solução incontestável. O que isso quer dizer? Que ela é definitiva e ela é irreversível. Muito bom. Vamos lá. A próxima pergunta, eu queria saber, assim, rapidamente, porque o tempo aqui voa, Felipe, se a gente não prestar atenção aqui no tempo das respostas, o programa acaba rápido. E aí fica, assim, muita coisa aqui para a gente perguntar ainda. Olha só. Conte-nos rapidamente alguns cases de sucesso de clientes da Greendomos, só para a gente ter uma ideia. Tá, eu vou falar de case de sucesso de neutralização. Isso, exato. Tá legal. Bom, acho que o melhor case que eu posso citar aqui é o próprio case do programa, né? O programa aqui da Rádio Mundial, Desafios do Aquecimento Global, que foi neutralizado. Então, as emissões do período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, ou seja, todo o ano de 2009, está neutro de emissões. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente mediu as emissões relacionadas às atividades, e quando eu falo que a gente mediu as emissões, a gente fez isso com base na ISO 14064, há um certificado, inclusive, disso, que o Estélio deve disponibilizar depois na internet. Nós vamos colocar no site para o pessoal ver. É um certificado bonito. Isso. E as emissões do programa de rádio são basicamente aquelas relacionadas à eletricidade, porque para a gente veicular esse programa consome-se eletricidade, que são o que a gente classifica como emissões indiretas por uso de eletricidade, e feito com base em todos esse padrão de certificado e alocação definitiva de certificados de redução de emissão emitidos pela ONU, né? Estou aqui com ele em mãos, ó. Neutralize carbono, certificado de neutralização, está um número aqui enorme, que depois você que sabe aí a lógica desse número, está dizendo aqui que em 10 de dezembro de 2009 a Greendomos certifica que a empresa Incentive Sol Soluções Solidárias Limitada, que é a proprietária do programa Desafios do Aquecimento Global aqui na Rádio Mundial, neutralizou 2.359 quilos de carbono equivalente. Perfeito. Das emissões de gases de efeito estufa do programa da Rádio Mundial, Desafios do Aquecimento Global, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2009, aqui na Avenida Paulista 2200, né? Referentes a deslocamentos com veículos de propriedade da empresa e consumo de energia elétrica durante a realização do programa durante o ano de 2009. Neutralização de emissões de gases de efeito estufa superiores às recomendadas para inventário, em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 14064. Isso. Olha só, complementando aqui para o pessoal, que isso aqui é bem didático, um exemplo prático, né? A neutralização se efetuou através do cancelamento de reduções certificadas de emissões expedidas pela United Nations Framework Convention on Climate Change, ou seja, que é o órgão da União das Nações Unidas, da ONU, encarregado das mudanças climáticas. Está aqui a assinatura da Greendomos Desenvolvimento Sustentável, assinado pelo Felipe Jané Bottini. Esse é o certificado de neutralização de emissões do programa Desafios do Aquecimento Global. Não teria sentido, né, Felipe, a gente fazer um programa sobre aquecimento global e nós não estarmos fazendo a nossa parte. Então, quero que os ouvintes, vocês aí saibam que esse é um programa absolutamente ético e honesto com a proposta dele, e que isso
deixar também claro que isso foi uma gentileza, uma parceria do Felipe Bottini através da Grindomos para o programa Desafios do Aquecimento Global. Eu quero agradecer no ar aqui essa sua proposta voluntária de ter feito isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Estélio. Eu acho que é até legal destacar, né, a questão do número do certificado, né? Esse é um número que tem, acho que, se eu não me engano, 47 dígitos entre letras e números, e ele tem uma razão de ser. Ele procura identificar qual é o nome do projeto que está na ONU. Esse BR-0226 é o projeto de redução de emissão da ONU. Aqui é a conta de cancelamento de créditos na ONU. Esse é o número da transação, essa é a data da transação, o tipo de crédito, lote ou sublote. Isso tudo visa garantir, Estélio, que aquele crédito, porque esses créditos de carbono, eles têm um valor de mercado. Então, a partir do momento que eu aloquei ele para uma solução de neutralidade, eu tenho que garantir que essa alocação é definitiva, que isso não pode ser revertido. Então, esse certificado, esse crédito, ele foi retirado do mercado com esse objetivo. Ele não pode mais ser transacionado nem por mim, nem por você e nem por ninguém, né? Isso é importante que se diga. Foi cancelado. Ele foi cancelado. Esse é um aspecto importante. E ele foi cancelado com esse objetivo, porque existem diferentes formas de você cancelar ou aposentar o crédito que implicam em resultados diferentes. Isso é muito importante. A parte técnica que vem por trás é muito complicada, mas para a gente chegar no nível de certificar o cliente, a gente tomou conta disso tudo, e essa explicação cada cliente tem detalhadamente do que é e sempre que julgar necessário. Outro aspecto importante é que a gente põe que a neutralização é referente a quais tipos de emissão, porque existem pelas normas, pela ISO principalmente, 3 categorias diferentes de emissões. Aquelas emissões diretas, é o que veículos próprios aqui se refere, aquelas indiretas de eletricidade, que são aquelas por uso da rede, porque cada unidade de energia que você consome da rede tem uma emissão relacionada na origem dessa energia, tá? Então esse é o segundo aspecto. E tem um outro aspecto que não é considerado, que são as chamadas outras emissões indiretas. Por que as outras emissões indiretas não são relacionadas, não são relatadas aqui? Primeiro, porque é muito difícil de você ter precisão nessa medida, e segundo, que as suas outras emissões indiretas são emissões diretas de outro negócio. Então a nossa proposta é, se você está tomando conta da sua casa, se todo mundo tomar conta da sua casa, não há externalidades, não há outras emissões para ninguém, né? Então isso faz parte da filosofia da nossa solução. E quando a gente diz que é maiores, isso é até um termo interessante, neutralização de emissões de gás de efeito superiores às recomendadas. Por quê? Porque em muitos aspectos, aqueles aspectos em que existem vários fatores, a gente sempre usa o fator mais conservador, aquele que representa maior emissão, para ter certeza de que aquelas emissões que estão sendo neutralizadas são no máximo as expressas no certificado e não no mínimo, porque isso seria um risco para a solução, um risco de credibilidade. Então, nesse sentido, a solução... Muito bom. Nós temos aí um tempinho aqui de mais 5 minutos de programa, o tempo aqui voa, né? Então vamos aproveitar esse tempinho para a gente falar um pouco, Felipe, sobre a COP15, né? A Conferência das Partes, que você esteve lá no mês passado, em dezembro. Fala para nós aí rapidamente qual foi a sua percepção da COP15 e essa percepção que ficou do Brasil lá, que acabou sendo projetado mundialmente aí. Qual que é o resumo da COP15 e quais as suas expectativas para a COP16, que vai ser, se não me engano, no México, né? Isso.